Olá amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para o nosso resumo nesta quarta-feira, 6 de agosto de 2025. E vamos lá, ontem, nessa terça-feira, nós tivemos a volta dos trabalhos da Câmara de Palmas e, logicamente, as pessoas já apresentando as suas armas, né? Bom, primeiro vamos falar da volta da vereadora Débora Guedes, do Podemos, que estava secretária de Educação de Palmas desde o início da gestão do prefeito Eduardo Siqueira Campos, mas aí, após esse afastamento do prefeito, a volta e essa forma como agiu o vice-prefeito, então o prefeito fugaz, o Carlos Veloso, o prefeito fez um limpa em todo o grupo do ligado ao pastor Marildo, que é, na verdade, o grande chefe, né, desse grupo, e logicamente rodou aí a secretária Débora Guedes, voltou para a Câmara. Ela voltou com um discurso macio, mas firme, deixando as entrelinhas que ela tá a fim de fazer um barulhinho lá com o prefeito. Bom, ela falou, por exemplo, que ela vai exercer o papel para qual foi eleito, de fiscal do povo, né? Isso aí já é um recado claro de quem quer fazer uma oposição ou, pelo menos, não quer ser visto como aliado da base da gestão. Bom, ela disse também outra coisa interessante, que ela sugeriu que não teve liberdade para trabalhar na frente da secretaria. Olha o que ela falou. Reconheço que poderíamos ter avançado muito mais, mas atuamos no limite da autonomia que nos foi concedido. Né? Aí reclamou que pegou a secretaria com vários problemas e etc, etc. Agora, ela não deixou claro, como eu observei no in-off ontem, essa autonomia não foi dada por quem? Não foi dada pelo prefeito Eduardo Siqueira Campos ou por quem comandava a pasta, que era o pastor Marildo e o grupo dele lá, sobretudo, logicamente, o pastor Marildo. Não ficou muito claro, a gente queria saber quem que não deu autonomia. O que eu vi ali, na verdade, foi muita reclamação de uma teocracia, de uma mistura ali de religião com a gestão da pasta, muita reclamação de oração e agora teve o episódio da distribuição de Bíblia, que foi autorizado lá um grupo a distribuir Bíblia nas escolas. O que nós vimos foi muito isso, quer dizer, de uma teocracia no Estado laico. Então, assim, todo respeito à vereadora, do ponto de vista da administração, eu nem discuto com ela falou lá sobre questão de energia cortada, energia atrasada, problema de merenda, etc, etc. Agora, do ponto de vista desse que eu estou falando, da teocracia, foi um negócio lamentável que eu recebia de reclamação dos servidores, era muito grande, tá bom? Bom, também o vereador Vinícius Pires, né? Vinícius Pires apresentou suas armas também, né? Com muitas aspas. Ele diz que vai intensificar suas ações de fiscalização da gestão do Eduardo nesse semestre. Afirmou que vai levar suas demandas ao Ministério Público Estadual, Federal, Tribunal de Contas da União. E ele diz o seguinte, porque a prefeitura é rica e tem muito dinheiro. Tanto tem dinheiro que não para de nomear no seu diário oficial cargos de assessores parlamentares para fazer política. Mas para contratar técnico de enfermagem para campanhas de vacinação, aí não temos orçamento, não temos PCCV. Agora, para fazer politicagem do dia a dia, aí está sobrando cargo de assessores parlamentares. Atacou aí o doutor Vinícius Pires. 2 vereadores da base do prefeito responderam. O Walter Viana, por exemplo, lembrou do episódio, e ele tem razão, que foi o seguinte, que no período do prefeito fugaz, o Carlos Veloso, o doutor Vinícius Pires rapidinho pulou na garra da gestão, na barra da saia do prefeito de fugaz, e saiu aí participando de eventos de inauguração de obra, coisa que ele nunca fez. Ele foi para a tribuna da Câmara defender o prefeito fugaz, né, naquele pessoal estrangeiro que estava circulando ali pela prefeitura que ninguém via, e etc e tal. E ele lembrou isso, o líder do prefeito, o Walter Viana. Ele falou o seguinte, que nesse período de 20 dias do prefeito fugaz,
O Dr. Vinícius sequer teve a coragem de pegar o celular e gravar um vídeo para criticar a saúde. Como que é essa postura? O que vale para um não vale para o outro? A saúde de Palmas melhorou em 20 dias, ela estava ótima, estava excelente. Muitas vezes é incompreensível até entender. Eu tiro a razão do Walter Viana. Ele tem a razão, né? Realmente, o Dr. Vinícius aproveitou ali o vácuo do Eduardo e pulou na gestão do prefeito Fugaz, né? Acho que se o prefeito Fugaz ficasse, era perigoso o Dr. Vinícius Pires ter virado o líder do governo, né? Enfim, aí também o Waldson da GESP, que é o provável líder do bloco governista, como eu já afirmei, né? Que o Eduardo vai tirar, estão convidando o Amasta para deixar essa liderança do bloco governista e deve ser entregue ao Waldson da GESP. Apesar que dizem que o Amasta ainda está esperneando, está tentando ficar, segundo falam. Mas o Waldson, ele alfinetou o colega da oposição, Vinícius Pires, ao dizer que o vereador tem que saber qual é o seu lugar e qual é o do prefeito. Aqui, principalmente na oposição, tem vereador que quer ser o prefeito. Em 2028 tem eleição, tem que colocar o nome para disputar a vaga de prefeito, uma alfinetada que ele deu aí, né? E a líder indígena e ex-secretária dos povos originários e tradicionais do Tocantins, a Narúbia Verria, ela vai compor o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, o conselhão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A Narúbia, ela participou na manhã dessa terça-feira da abertura da 5ª reunião plenária do Conselho, em Brasília, com a presença do Lula, e quando foi dado posse a essa nova composição do colégio, que é responsável para assessorar a presidência em questões de interesse nacional. É muito bacana, né? Muito bacana aí a participação da Narúbia nesse grupo seleto aí, né? Bom, vamos ver aqui também uma coisa que eu já trouxe aqui para vocês, que vai dar muita polêmica na Assembleia nesse semestre, é a instituição do zoneamento ecológico econômico do Tocantins, ela que tem como relatora a deputada estadual Cláudia Leles, da Comissão de Constituição e Justiça. Ela se reuniu na segunda-feira com produtores rurais da região do Rio Sono e Lizarda e deu a garantia de que a proposta não será votada sem que todos os setores produtivos sejam ouvidos. Então há uma preocupação grande dos produtores em relação a essa instituição de zoneamento, do zoneamento ecológico econômico do Tocantins, que vai determinar como se deve produzir, como se deve operar cada setor, pensando na preservação ambiental, pensando em sustentabilidade. É lógico, não se deve abrir mão de regulação, não se deve. Agora, claro, tem que procurar a sustentabilidade, ou seja, a convivência pacífica entre a preservação e a produção. Isso é muito importante, por isso que esses debates eles têm que ficar muito à mesa. E não é só produtor não, tem que ouvir o setor ambientalista, tem que chamar também as organizações que cuidam de preservação ambiental que nós temos no Tocantins, especialistas da Universidade Federal do Tocantins que nós temos em questões ambientais. Nós temos um baita curso, por exemplo, de engenharia ambiental, que é um dos melhores do Brasil. Meu filho é formado lá, por exemplo, e é assim, uma referência nacional. Então, nós temos que ter ciência. Ciência, não é política, é ciência. É chamar quem entende, chamar empresários rurais, lógico, produtores rurais têm que sentar à mesa, chamar órgãos ambientalistas, especialistas em meio ambiente e discutir esses temas, né? Para a gente fazer algo que não seja relapso em termos de regulamentação para favorecer negócios, mas também que não puna absurdamente, excessivamente o setor produtivo. Então tem que ter um meio termo, né? Essa é a defesa que precisa ser feita. Bom, fiz um bilhete nessa terça-feira dizendo que do papel estratégico do prefeito Eduardo Siqueira, Campos terá nas eleições de 2026. O que eu defendo é o seguinte:
nós temos dois fatos certos, o resto é tudo dúvida, mas dois fatos para mim são certos na eleição 2026, olhando o cenário hoje. Como diz a questão das nuvens, né? Amanhã pode ser outro. Mas um deles, logicamente, é imutável. Mas dois fatos para mim estão muito claros hoje. O primeiro, logicamente, que a eleição do ano que vem, o formato dela, depende exclusivamente do governador Wanderlei Barbosa. Se o governador renunciar ao mandato, o cenário é um. Se ele não renunciar, como tem dito que fará, o cenário é outro. Outro fato para mim fundamental, depois de tudo que aconteceu neste ano, agora recentemente, é a importância que o prefeito Eduardo Siqueira Campos vai ter nas eleições de 2026. Né? O Eduardo ganhou uma musculatura gigantesca, como eu digo aqui no meu bilhete. Geralmente a lua de mel de prefeito dura 3 meses, de gestor, governador, prefeito, dura 3 meses. Aí pode esticar um pouquinho a mais, estica um pouquinho a menos. O Eduardo vinha conseguindo esticar muito, por alguns fatores que eu coloco aí. Primeiro, que ele conseguiu atacar alguns problemas crônicos, caso do transporte coletivo, não vi mais reclamação, o transporte está funcionando bem, lançamento de obras e também pela proximidade que o Eduardo estabeleceu com a comunidade, ele estava muito próximo da comunidade. Então ele vinha, no momento que deveria estar em declínio, já essa lua de mel, ele vinha muito bem. Muito bem. Aí veio esse afastamento absurdo que todo mundo assistiu, que levou indignação popular, que ecoou depois pelo Estado, né? E nós vimos todo o sofrimento da família do Eduardo, até um infarto, etc, etc. O oportunismo de gente que achava que ali ia dar um golpe branco, ia tomar o poder e quebrar a cara. Mas aí, tudo isso fez com que essa imagem, essa empatia com o prefeito Eduardo crescesse muito, e não só em Palmas, que até pela história do Eduardo com o pai, com o governador Siqueira Campos, que é muito forte, muito intensa com o Estado, ela se expandiu. Hoje é uma imagem muito consolidada, de altíssima popularidade em todo o Tocantins. E isso, logicamente, é um capital político enorme, que vai fazer com que o Eduardo seja, digamos assim, a grande noiva dessas eleições estaduais. Ou seja, todo mundo vai disputá-lo, todo mundo vai cortejá-lo para tê-lo no seu palanque. Porque, logicamente, todo mundo quer surfar nessa onda gigante em que está o Eduardo de popularidade. E, logicamente, vai depender dele. Primeiro, ele vai ter que manter-se desse jeito, né? Então, assim, vamos ver como que ele vai se comportar nos próximos meses, a condução da gestão. Logicamente, tudo isso vai pegar. Você tem um capital político e se você não souber, é igual dinheiro, se você não souber gastar, você vai perder. Então você tem que saber utilizar bem esse capital político, que é a habilidade que o Eduardo vai ter que ter. Ele vem mostrando, como eu disse, no primeiro período do governo dele, antes do afastamento, ele já vinha demonstrando isso, que conseguia manter a popularidade, apesar do prazo de validade da lua de mel ter se esgotado, ele continuou em lua de mel. Então, se ele conseguir isso, o ano que vem, eu não tenho dúvida, vai ser, eu acho que quem tiver ele no palanque, como eu concluo meu texto aqui, ele vai ser, o apoio dele vai ser decisivo para canalizar o voto de grandes fatias do eleitorado, não só da capital, mas do estado inteiro. E é dessa forma que eu vejo esse momento, tá bom? Espero que tenham gostado. Nós voltamos nesta quinta-feira já. A semana tá voando. Um abraço a todos, até a próxima.